Boa tarde, internauta do Jornal Imparcial, né? Estamos iniciando agora mais uma edição do nosso Confete Serpentina Videocast, fazendo cobertura do Carnaval. E essa tarde de sábado nós estamos aqui recebendo 3 personalidades do Carnaval de São Luís, né? Do Carnaval do Samba, do Carnaval de Passarela. E 2 que são homenageados, né? Está ao meu lado aqui o Renato Dionísio, que é o enredo da Favela do Samba, e o Josias Sobrinho, que é o enredo da Turma do Quinto, carnaval que não teve em 2021, né? Nem 22, o carnaval nem 21, nem 2022. E aqui também ao meu lado está o o presidente da Favela do Samba, o jornalista, né? Escritor, pesquisador, ativista cultural, o professor Pires Moreira Neto, que é também diretor da Rádio Universidade. Começamos o nosso videocast agora, dando as boas-vindas aos entrevistados, né? Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Euclides. Muito boa tarde, é uma satisfação estar participando aqui e a gente fica assim, muito feliz de estar ao lado do Josias, do Euclides e do seu lado, aqui nesse videocast do Jornal Imparcial. Boa tarde, professor Euclides. Boa tarde, telespectadores da TV Imparcial. É com uma grande alegria que nós voltamos a essa casa que nos acolheu no início da nossa carreira, no final da década de 70. O meu primeiro emprego, eu sempre digo isso, foi no Jornal Imparcial, lá na Rua Formosa, ou Afonso Pena, no antigo palácio, né, daquele prédio famoso que vai se transformar no Museu da Cidade ou no Museu da Imprensa, e que me dá muitas recordações boas. Comecei lá, aprendi muito lá com os profissionais da época, e estamos aqui hoje para falar de cultura, de carnaval, e de sonhos e decepções. Justamente. Também o nosso lado aqui, o diretor de carnaval da Turma do Quinto, né, o Celso Brandão, está aqui. Boa tarde, Joel. Para ficar empatado, 2 da família e 2 do Quinto. Nessa mesa aqui, essa mesa é só de amigos, né? Só de amigos. Joel, meu amigo, Josias, Euclides, né? Renato. Euclides, inclusive, que foi meu chefe, meu amigo por muitos anos e que aprendi muita coisa. Então, é um prazer enorme estar aqui com a mesa, com essa mesa de amigos, com pessoas que aqui no Imparcial tem muitos amigos. Então, eu acho que vai ser um momento muito agradável. Então a gente começa logo perguntando ao Josias, né? Também, o Josias também deve ser boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande poder estar compartilhando aqui com essas feras da cultura do Carnaval do Maranhão, não só do Carnaval, claro. Aqui nós temos personalidades muito importantes por fazer cultural do nosso estado, do nosso país. Então eu me sinto muito honrado de estar no meio dessa turma, desse time fabuloso, de gente que tem dado contribuições mais valiosas para o nosso fazer cultural, para a nossa vida cidadã. É um prazer muito grande poder estar com vocês, gente. Pois é, Josias Sobrinho, Euclides, Renato e Celso Brandão, começamos a iniciar o nosso bate-papo, né? Eu poderia começar aqui pela minha direita, o Renato Dionísio, que é um enredo, depois de vários anos como diretor, esse baluarte do carnaval, em defesa desse carnaval de Passarela. Qual é o que representa isso para o Renato Dionísio ser enredo agora da Favela do Samba para a escola? Eu esperava enfrentar essa pergunta no final. Só uma coisa, Renato. Só lembrando que o enredo não é Renato Dionísio. O enredo é inspirado na vida do Renato e o título é Do Renascer da Grécia Antiga ao Berço da Cultura Popular. Um legado chamado Dionísio, do Dionísio das Grécias Antigas, é o Dionísio da cultura popular da atualidade maranhense. Agora muito obrigado por ter esclarecido também isso. Mas eu estava dizendo que eu esperava enfrentar essa questão um pouco mais na frente, quando o sangue já tivesse descido um pouquinho, já tivesse mais assentado. Eu confesso aqui publicamente que eu passei quase um ano para aceitar ser enredo da escola. Por duas razões, assim, fundamental, que dilacerava a minha alma. A primeira era o questionamento íntimo se eu estava à altura dessa representação. Será que eu estou à altura disso? O que é que eu vou fazer nesse disco? O que é isso? De fato, eu sou merecedor disso? Então, o primeiro questionamento
questionamento a nível interno era se eu estava à altura, se eu de fato era merecedor. E a segunda questão que atormentava a minha alma era: como é que a sociedade vai ver isso? Como é que as pessoas vão ver isso? Porque as pessoas têm um julgamento crítico de tudo que a gente faz, de tudo que a gente vive. Então eu achava que as pessoas iriam achar que eu tinha comprado um enredo. Para ser homenageado. Olha, eu até choquei a direção da escola, teve lá em casa anteontem para a gente acertar alguns detalhes de algumas coisas, e eu disse a eles o que vou repetir aqui. Eu nunca vendi um enredo que jamais compraria hoje, sobretudo se fosse sobre a minha vida e a minha história. E isto tem a motivação de todo o levantamento, de toda aquela questão que eu levantei anteriormente, da preocupação de como as pessoas receberiam isso. Quando eu, sob pressão, resolvi aceitar o convite, quase um ano se demorou nisso, a primeira coisa que eu queria ter ido era na casa do Euclides, for aconselhado a não ir. Porque o Euclides dividiu todos os sonhos comigo nesse processo. Não é? Ninguém mais do que Euclides conhecia. E aí a minha mulher, sabiamente, me dizia: olha, não adianta tu ir para a casa do Euclides, isso é a criação dele. Ele está atrás dessa confusão. Aí acabei não indo atrás do Euclides. Mas quando dei à escola a resposta do sim, vocês podem ter certeza, assim, que eu passei a noite muito mal comigo mesmo, ainda permanecendo essa dúvida. Passado algum tempo, eu comecei a me acostumar com a ideia. Hoje eu já não tenho mais o sentimento inicial, mas esse foi o sentimento. Hoje eu tenho mais a visão da alegria, a visão da alegoria que isso pode representar e a visão da gente estar construindo um novo momento para o Carnaval do Maranhão. Porque eu percebo que a minha volta, de alguma forma, para o Carnaval, de alguma forma, é um alento, porque eu fui uma figura muito marcante nessa história. Passou quantos anos fora do Carnaval você afastou, né? Eu me afastei da escola em 2012. No último título, 7 títulos seguidos, me afastei da escola. E eu confesso que não conseguia passar na frente da escola. Eu até hoje ainda tenho muita dificuldade de ir à escola, porque tudo ali eu conheço, cada palmo, cada tijolo, cada coisa daquilo, cada carro, cada ferro, cada alegoria, eu conheço aquilo. E isso, para mim, na minha alma, ainda tem um peso muito grande. Então eu fico sempre deprimido, dá vontade de chorar. Eu fui na quadra, no lançamento do enredo, eu fugi, saí a francesa, porque eu não aguentei. Emocionado. A emoção muito grande, o aperto no coração, aquela coisa. Porque afinal são 20, quase 30 anos de escola, 22 como dirigente da escola. Quer dizer, toda uma vida, mais da metade da minha vida dedicada àquela escola. Então isso não é uma coisa fácil. Né? Então, mais de tudo, sou muito grato àqueles que trabalharam para que a gente tivesse esse enredo e que estão trabalhando para que a gente possa ter um belo carnaval. Eu queria só complementar um pouco. Pode complementar, professor Cristo. Eu queria complementar a colocação do Renato, porque é que a gente provocou ele a ser tema, né? Em 2020, a escola estava correndo um perigo muito grande de se diluir, de entrar num processo de crise muito grande, até porque há um grupo que entrou em 2012, 2013, que vem mantendo a gestão da escola, né? Que quando o Renato saiu, muita gente disse: vai acabar, e não acabou. Se conquistou 4 títulos de 2012 para 2020. E isso foi um alento muito grande. Mas em 2020 estava uma crise muito grande. Estava chegando gente nova, gente que não tinha experiência de carnaval. Essa crise ameaçava a escola? Ameaçava porque eram pessoas que não tinham a prática da gestão. E era muito nova. Aí o grupo disse: Euclides, é tudo que tem que ir para a presidência. Aí eu digo: rapaz, eu não tenho tempo. Eu estava chegando de Portugal, onde tentei fazer doutoramento, não concluí. Não queria mais? Não queria mais. É a mesma história. A gente, quando sai, a gente prefere se afastar e deixar que outro grupo... Aí eu terminei tapando. Eu digo: eu só fico se vocês não saírem, né?
se vocês estiverem unidos, e foi o que aconteceu. Aí eu digo, mas de qualquer forma, o perigo do rompimento estava lá no ar. Aí eu disse, tem uma saída. Tem uma saída. A saída é fazer uma homenagem para a própria escola, em cima do que representava o Renato. O Renato, ele sempre foi muito questionado. Sempre, como eu também sou. Quem me ama, ama. Quem não ama, me odeia e assim por diante. Ele não é diferente. Mas eu digo, pelo trabalho que foi desenvolvido de 83 até 2012, isso era um capital histórico, simbólico muito grande. E deu certo. Deu certo porque aquele perigo de rompimento, de dividir a escola, de pessoas saírem tudo, uniu. E hoje a escola, por exemplo, mesmo com a crise que nós estamos vivendo, com falta de recursos, até hoje a gente não abriu o barracão. Não abriu porque não há dinheiro mesmo. Faltando 29 dias. 29 dias. 28, que a gente 28, sabe. É isso? 28, faltando 28 dias, a gente está com o barracão fechado. Eu digo, eu não tenho dinheiro para... Eu sou professor, não sou empresário. E mesmo assim, os empresários não estão ricos assim. Porque a crise foi muito grande. Como o Renato falou, agora fica aquela história. Se o Renato é um enredo, o Renato vai bancar a favela? Até agora não sabe nada, mas a gente não quer que ele banque. A gente quer que ele esteja com a gente na avenida. E como ele está que a gente agora. Vai ter isso, né? Mas aí, na verdade, quem banca as escolas, o Quinto, a Flor, a favela, a grande... São os abnegados. É o poder público. Infelizmente, nós não temos bicheiro, nós não temos investidores que vão para dentro das escolas e vão botar dinheiro. Não, é o poder público. E até hoje o poder público, tanto do Estado quanto do município, não deu um cebazol. Para piorar, a Secretaria de Estado da Cultura... 60 dias, eu preciso. Manda um convite para a gente estar tocando neste final de semana na Cidade Operária, prometendo pagar as apresentações 60 dias após o período do Carnaval. Gente, isso é uma loucura. Esse aviso é para todas as outras agremiações, né? Para todas as outras entidades, grupos carnavalescos, blocos tradicionais, bandas e tudo mais. Eu digo, é para inviabilizar o Carnaval. Totalmente. E na hora que ele chama, e nós temos que atender um roteiro de 10 apresentações. Nós vamos ter que contratar 10 ônibus para ir para 10 lugares diferentes e a gente tem que pagar logo. Fora isso, a gente tem que pagar a harmonia, tem que pagar os cantores, lanche. Tem que pagar o lanche, o transporte dos ritmistas que moram longe. E é uma coisa muito doida. Para receber daqui a 60 dias é a promessa. Pode ser 90, pode ser 120. E isso é o Estado. E a Prefeitura nada até agora. E a Liesma tem procurado tanto um como o outro desde maio do ano passado, um empurrando a barriga com o outro. Já que está nesse debate, falando sobre isso, o apoio financeiro do município passou para quanto? Era 75, aí fizemos pressão, botamos uma nota de repúdio e tudo, foi para 96 ou 97, eu não posso precisar o valor. Não chega a 100 mil. E o Estado também não chega a 100 mil? O mil. Estado, com 10 apresentações, chega a 100 mil. A favela tem um complicador a mais. Porque em 2005 teve uma morte no traslado dos carros nossos para a escola, quando morreram 2 pessoas num acidente que um dos carros tocou na fiação elétrica. Foi em 2005. A família de Sandrinha, até não me lembro o nome. Resultado, entrou com o processo judicial, a favela foi condenada, mandaram recolher o que tinha de bem na escola, chegou lá, não tinha nada, só tinha ferragem velha. Aí desistiram, mas está com processo na Justiça Trabalhista. Então nós conseguimos tirar as certidões para receber, para apresentar a proposta. Então nós temos que pegar uma produtora e do dinheiro que cabe às escolas, a gente começa a perder de início 15%. Porque a gente tem que pagar. Mas o detalhe é que a favela não é única, não tem nenhuma escola que tenha essa documentação integral. Tem. O pior que tem. O pior que tem. Agora? Tem. Eu estou falando da favela porque eu sei de conhecimento. Mas eu acho que o Quinto está regularizado, a escola de babá está regularizada, com certeza. Marambaia. A Marambaia está regularizada. E assim por diante. Quem não está e precisa de uma produtora para receber por si, começa perdendo 15%, que é a taxa que a gente tem que pagar. Era isso. Mas como o problema, a gente já adiantou, acho que algumas perguntas, eu acho que a gente tem que dar vez agora um pouquinho para apresentar nosso querido José Sobrinho. Nós estamos aqui também presente nesse videocast,
visita importante, que é Enredo, né? Enredo Renato, junto com a Grécia, e o José Sobrinho é o enredo da turma do Quinto. Nossa, boa tarde, José Sobrinho. Como é que é, essa minha pergunta eu faço para ti, essa coisa de ser enredo de uma escola de samba? Para ser o tema ser desenvolvido sobre sua vida. É único para mim isso. Né? Primeiro, quando fui avisado, comunicado sobre, ou consultado, a primeira coisa que eu disse, olha, é muito isso para mim. Porque, primeiro, se trata de uma agremiação, de uma escola de samba que, como as outras escolas de samba, que é uma coisa que envolve toda uma comunidade, todo um histórico, toda uma série de circunstâncias que eu me sinto pequeno para isso. Mas eu não posso recusar, também não recusei, porque assim, eu não sou, disse pro cara, eu não sou caçador de homenagens, sabe? Eu não faço as coisas para ser homenageado, nunca fiz. Receber tributos. Mas eu não posso recusar uma coisa que me chega, sabe? Assim, sabe? Eu não plantei isso, não fiz lobby para isso. Então, se viram que havia algum elemento aí que pudesse servir de elemento, sabe? Para um samba enredo, para um tema, para um carnaval. Um carnaval é uma coisa muito grande. Então, assim, como eu não posso recusar. Modestamente, fiquei no meu canto, tudo bem, vamos ver. Aceitei tudo. Porque também eu tenho uma paixão pelo Quinto. Eu sou Quinto desde sempre participei, quando participei de carnaval, quando ia para a Mãe de Deus, eu fui muito na Mãe de Deus, levado por César Teixeira, que é de lá, na época do Laborarte. A gente ia muito lá, todo domingo estava lá em sambas, com Cristóvão, com Sapi e tudo. Entende? Sempre se identificou com a turma do Quinto. Os ensaios no Quinto, quando nos anos 70, né, que a classe média começou a frequentar esses espaços, né, não só na escola de samba, mas também nos terreiros, dos grupos de cultura popular, a gente ia muito para os ensaios do Quinto e tal. Então, uma relação muito estreita. E eu sou um cara que gosta muito de samba. A minha produção, ela tem samba na sua essência também, porque eu ouço samba desde garoto, entendeu? E, poxa, cara, isso é uma coisa maravilhosa, porque com 50 anos, eu estou completei esse ano 50 anos de produção, de trabalho. São 50 anos de produção de música, a gente vai fazer agora seus 70 anos, né? Eu completo 70 anos agora, neste ano. Então, eu acho que vai ser 2 bolos. Eu não vou negar, sabe? Eu não vou mas vou aceitar, aceito, sabe? E com vocês resolvam essa parada aí, que não foi eu que inventei essa roda, entendeu? Eu fiz a minha música, né, do jeito que eu faço, do jeito que eu fiz e continuo fazendo, entendeu? Então, vamos em frente, eu vou participar, sabe? E adorei. Você acompanhou? Tem um samba que inclusive a gente tem algumas coincidências boas, né, Renato? Porque os compositores do samba do Renato são os mesmos compositores que fizeram a meu samba. A dupla Luziano Filho e Josias. Que são 2 excelentes artistas compositores, fabulosos. Né? São os maiores compositores da atualidade de samba enredo do Maranhão, sem dúvida nenhuma. E não trabalham só com samba enredo, eles fazem samba para bloco também, participam da cultura popular. O Luzian é filho do Luzian, que tem um berço, né, da cultura popular, né, sim. do boi ligado ao boi de Rosário. Entendeu? Então ele cresceu nisso. Eles são muito bons, com certeza. Os sambas são muito bonitos. E o cunhado, no que se envolveu, o cunhado Cleiton Júnior? Cleiton não se mete mais com esse negócio. Infelizmente, né? Porque Cleiton tem uma história muito bonita de samba, né? de enredos, né? Ele e o Verdão fizeram muitas coisas muito bonitas que estão dentro do cancioneiro maranhense, são sambas históricos, né? Que estão registrados. E ficou na até história hoje são cultuados e têm uma vida própria, né? São muito bons. Mas também não seria o caso de qualquer outra escola. Então eu já fui de uma escola de samba lá do Anjo da Guarda, né? Uns anos atrás. Pau Brasil. Fui em Rio num ano e tal. Então é muito legal, eu adoro carnaval e estou gostando, adorei o samba. E também é uma alegria muito grande, mais uma vez, poder ter essa Pedro Cego. Eu queria só ressaltar um detalhe aqui que ele falou en passant. Por exemplo, na década de 70, em 72 foi criado o Laborarte,
que tinha como cabeça mestra, a cabeça mentora daquele movimento, o Tácito Borralho, que na década de 70, a partir de 74, era o grande carnavalesco da cidade, Ele com que Aldo era da Leite. turma do Quinto. Ele juntamente com Aldo Leite. E o Josias, antes do Quinto, já tinha feito a peça João Paneiro, Cavaleiro do Destino, musicado essas peças do Laborato, que eram peças fantásticas, e muitos musicais, Aves de Arribação, Transporte, etc. E isso tudo ele vai dando conteúdo para um histórico que é muito rico, que dá para ser trabalhado alegoricamente. Teatro e a carnavalesco. música. Sim, música, teatro, carnaval. Né? Eu acho que o Quinto, se souberem trabalhar, vai fazer um grande desfile e vai ser uma briga boa se a gente tiver condições financeiras de botar o sonho para realizar. Né? Porque eles são feios, né? E isso tem que ser transformado em coisas bonitas. Bonito é a música dele, são as poesias, as crônicas e assim. E o que foi construído ao longo do tempo. Nós assumimos, quer dizer, que o samba enredo da Turma do Quinto, porque acompanhou toda a trajetória, né? Depois você vai falar sobre isso, o concurso que teve na agremiação, né? O samba escolhido do José, você já disse agora que o José Luziança é um samba que se adaptou à sua história só. Olha, um detalhe também que precisa ser colocado, foram 10 sambas. 10 sambas. 10 sambas que concorreram. E mais um que não foi escrito a tempo, que foi feito por um compositor do Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, poxa, uma coisa estupenda isso, sabe? E você ouvir 10 sambas, assim, diferentes, cuidando da mesma coisa. Música é um negócio, a poesia, né? É um negócio fabuloso, né? Diferentes autores tratam a mesma coisa com um esplendor diferente, né? Então foram 10 sambas assim que me deixaram mais contente ainda e mais convencido de que parece que dá um caldo esse negócio, essa história. Né? Então, eu acompanhei o concurso, né? Porque eu fui isento a todo momento, não deixei lá, tinha música de amigos ali que fizeram, que amigos do mundo do samba. Sim, muito, conheço muita gente né? Então, assim, me relaciono muito bem com muitas pessoas, né? Mas foi bacana, porque os sambas eram todos muito bons, né? Claro que eu tenho preferências, né? Eu olhando, estudando a harmonia, estudando como é que foi trabalhado ali. Por exemplo, o samba dos Meninos, ele trabalha muito bem ele não é uma citação, não é uma colagem, simples colagem de trechos de música, né, que vai juntando ali, não. Eles trabalham com uma poética fabulosa, com sentimento. Não é um rapsódia. Não é um rapsódia, mas de fato, eu considero um enredo bem trabalhado e bem finalizado, bem resolvido. O Quinto está bem servido de samba enredo para mim. Acho que sim. Está aqui ao meu lado o Josias, o Celso Brandão, que é diretor de carnaval do Quinto. A primeira pergunta que eu faço para o Celso é isso. Agora é isso para o Quinto. É engraçado que estão me perguntando isso em todo lugar, né? E aí fica a nova geração da turma do Quinto faz essa questão. Mas, boa tarde, é importante dizer o seguinte: eu era da turma do Quinto. E aí eu tive a honra e o prazer de conhecer através de um outro amigo, Ivanil Deveto, que me apresentou Euclides. E Euclides me levou para trabalhar na universidade, né? Onde eu aprendi muita coisa, como falei no início, quando me apresentei aqui. E aí nisso Euclides ficou, rapaz, bora para a favela. Eu ainda fiquei trabalhando com Euclides acho que uns 3 anos. Aí depois fui para a favela, que tive também uma experiência fantástica, onde eu conheci Renato, onde eu conheci Mestre Júlio, onde eu conheci uma galera muito boa. E até assim, me perguntaram outro dia, e o enredo de Renato, o enredo na favela é uma coisa que encaixa certinho, porque as brigas que ele teve lá, as confusões que ele arrumou no bom sentido de fazer a produção, tanto da favela como do carnaval, foi incrível. E aí agora, Gessinho, que é um grande amigo e trabalha comigo em outros projetos que eu faço no mundo cultural, né? A gente vai crescendo, a gente precisa crescer, a gente precisa voar e criar asa, que é importante. E aí Gessinho começou a me provocar todo dia, agora, eu acho que tu vai contribuir muito, a gente está com problemas e tal. Aí eu disse, rapaz, é interessante.
pessoas para somar. Sempre pedindo para eu ir. Aí eu acabei aceitando o convite de Gessim, que levou até o Guega e a direção do Quinto. A princípio eu ia ajudar como produtor. Quando eu chego lá, eles... Até então foi recado. Isso é muito a cara do povo do carnaval. E o Clívis e Renato faz isso também. Eles convidam a gente para uma coisa, quando chegar lá a coisa é maior. E eles estrategicamente sabem como fazer isso, né? Então, quando chegou lá, eles me convidaram para ser diretor de carnaval. Eu estava afim a gente gosta de desafio, né? Faz parte da vida da gente, é o que motiva a gente. Aí eu acabei ficando. Então, na verdade, eu saí do Quinto com o convite do Clívis, voltei para o Quinto ao convite de Gessim. Quanto ao enredo, foi engraçado. Eu conversando com nossa amiga Regina Souza, aí Regina me diz assim: Celso, porque eles pediram para eu desenvolver o enredo, pediram para eu levar uma proposta. Josias está fazendo 50 anos de carreira. Aí do nada, não, 40 da TV da Mirante, deu 40 anos de carreira. E 40 anos? Aí eu digo, peraí, eu vou ligar para Josias, gostei dessa ideia. A gente ainda estava buscando. Ela falou para mim numa ligação que a gente estava tratando de outro assunto. Aí eu liguei: Josias, tu tá fazendo 40 anos? Ele: não, é 50. Ah, então tá bom, parabéns, depois eu retorno a ligação. Aí eu levei para a turma do Josias nem desconfiou. Eu acho que não. Eu nem sabia que ele estava no Quinto. Não, sabe não. Produção musical. Aí eu levei a proposta para a turma do Quinto, todo mundo gostou de cara. Aí conversamos com várias pessoas antes, inclusive o Gessim, que é um cara também muito forte do carnaval, né? Uma pessoa muito querida. E aí a gente começou a pensar sobre tudo isso. Porque que eu sempre gosto de pensar, qualquer produto que eu vou produzir, eu sempre gosto de pensar na qualidade cultural, no resultado que ele tem, se essa homenagem realmente é uma homenagem merecedora de um negócio tão gigante como esse, tanto que eles colocaram de forma muito humilde, muito transparente, e os dois merecem, né? Essa coisa. E aí eu busco também a questão de vender, né, o produto. Esse produto vai vender no bom sentido, vai despertar interesse. Vai despertar interesse, inclusive uma das primeiras pessoas que eu conversei depois que a direção aprovou foi César Teixeira. Eu conversei muito com César Teixeira também. Que não quis fazer samba. Não, isso aí é tudo tá mentindo, tu tá inventando coisa. Deixa de conversa. A Joel já tá querendo botar pilha, viu? Então, assim, é normal, a Joel que tá falando, né? Então, aí eu falei muito com o César, e César, a gente conversou bastante. A gente ficou tomando uma cerveja na Praia Grande, tive o prazer de conversar com ele. E aí a gente foi vendo a aceitação, essa coisa muito interessante, porque a gente foi chegando nas pessoas e as pessoas foram aprovando e foram dizendo: olha, isso aqui, olha isso daqui. Como eu fiz alguns apontamentos. E aí é um negócio tão... Mais uma homenagem. É um negócio tão gigantesco, é tão grande, a história, as músicas, né? Que vai sempre mas faltou isso daqui. Olha, tu devia ter botado isso bem aqui naquela ala, já estou vendo esse filme, né? A mesma coisa, toda em homenagem que se faz, toda em rede que se faz, é tudo muito rico. Então você sempre esquece alguma coisa, sempre tem alguém para dar alguma contribuição. Ah, mas isso aqui poderia ficar melhor. Assim foi quando a gente fez o musical João do Vale. Então, faltou essa música de João do Vale, faltou não sei o quê. Então isso é muito interessante. E a gente está trabalhando, eu concordo plenamente com o que o Clívis falou, com a questão das dificuldades. O Clívis, a realidade é igual, o Renato falou também, Renato, é igual, está todo mundo também se virando, a maioria com produtora mesmo, Clívis. A maioria com produtora. A dificuldade é gigantesca, né? A gente conseguiu aprovar um projeto até na Lei Rouanet, uma coisa que é bem nossa, mas a gente não conseguiu captar. Então, assim, o negócio está muito... A gente está na raça para fazer esse carnaval. A gente, como o Euclides falou, a gente também não abriu o barracão até agora. A realidade é a mesma. Se eu não dissesse isso aqui, eu não seria Renato Dionísio. Sim. Veja bem, eu quero fazer uma reflexão com relação às produtoras. Parece, eu vou até trazer o microfone do meu lado, parece que há uma vontade do poder público em desabilitar as pessoas para elas, pelos seus próprios meios internos, conseguirem se representar legalmente e poder receber esse recurso. Parece uma política orquestrada por alguns segmentos
no sentido de fazer com que, vamos trabalhar, o carnaval é 4 milhões, 15% disso é quase mais de meio milhão. Para fazer com que essas produtoras abocanhem uma fatia disso. Parece assim uma coisa que merece um julgamento de melhor juízo, mas é importante levantar essa lebre. E eu até tenho dúvida, muita dúvida com relação a essa coisa. Olha, estão estuprando a história, estão estuprando os conceitos. Você vai trabalhar no folclore. O que é folclore? Folclore é o saber popular, aquilo que não tem domínio particular. Quem inventou, por exemplo, a rede de pescar? Quem inventou o cofre? Quem compôs ciranda? Cirandinha, vamos todos cirandar. Quem fez isso? Isso é folclore. À medida em que um grupo folclórico é obrigado a deixar de ser aquilo que é do domínio popular e passa a ter o registro de um dono, do endereço, de uma certidão, uma receita, de uma série de coisas, me parece que a gente está evoluindo do ponto de vista do folclore. Só recebe dinheiro se tiver registrado. Só recebe dinheiro se tiver registrado, se tiver um dono, se tiver um presidente, se tiver uma ata no tribunal, se tiver não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, por exemplo, a prefeitura colocou um novo documento que, segundo sob a exigência do Ministério Público, o cara tem que tirar uma certidão de real existência. Ou seja, a favela do Samba tem 70 anos. Alguém, um promotor, tem que assinar um papel dizendo que a Sociedade Esportiva Favela do Samba existe. E parece um contrassenso. E se não tem a certidão, vai para a produtora. Percebe? Eu não estou aqui, me perdoe, eu não estou. Se eu quisesse fazer uma denúncia, eu já tenho dados suficientes de saber o que quero fazer. Mas eu quero que as pessoas reflitam sobre isso. Reflitam sobre o que eu estou levantando. Pedir perdão para Celso, não se citou essa coisa. Se eu não falasse isso, eu de alguma forma deixaria de ser o governador. Sim. Mas tem um negócio também, Renato, assim, que me incomoda, assim, todo mundo sabe que todo ano tem carnaval. Por que que todo mundo sabe que todo ano tem São João? Todo mundo sabe que todo ano tem a festa do Divino. Por que que fica sempre para cima da hora? Por que que sempre tem que deixar para cima da hora? Patrocínio. Pois é, o patrocínio. Porque o Estado sabe, a Prefeitura sabe. Por que que vai sair sempre uma semana, 2 semanas antes, já que a gente depende desse como o Cris colocou, é o poder público que sustenta esse carnaval, então assim, é interessante que... Claro, setembro, outubro, se a gente tivesse recurso, era outra realidade. Mas eu posso responder isso. Isso só ocorre porque a gente não tem vergonha na cara e não tem força. E não tem força porque não quer ser forte. As pessoas, cada um no seu gueto, acha que é inimigo do outro. Acha que a arte é feita para comparar, para dizer quem é melhor. Eu sou um compositor, eu não sou melhor do que Josias. A arte de Josias é a arte de Josias. A minha é a minha. De Cavalcante é o quadro de Cavalcante. Eu não tenho que medir com Picasso para saber qual é o melhor, qual é o mais bonito. Mas a gente não compreendeu isso aqui ainda. Então os grupos vivem se degradando todo dia e não procuram somar. E aí a gente não tem força. E se a gente tivesse força, o Estado só respeita a força bruta. O Estado é um antes sem alma, sem entranhas, ele só respeita a força bruta. No dia que a gente tiver força, o Estado vai fazer o que a gente deseja. Então, na hora que esse sentimento todo compreender a importância dessa organização, a gente vai colocar na LOA do ano que vem, no orçamento do ano que vem, a gente vai botar despesa para o Carnaval, para o São João, para tudo isso, para o Divino, para todas as atividades artísticas. E aí, como produtor, também é importante a gente dizer o seguinte, que se a gente observa o recurso gasto com estrutura do Carnaval, ele é absolutamente maior do que com a pessoa, com o ser humano, com o artista que faz a arte. Então, assim, não dá para entender isso. E a gente conhece planilha, a gente conhece orçamento e sabe que tem como fazer isso de forma diferente. Da mesma forma, assim, tem alternativas, tem N alternativas. Aí, o Euclides, que conhece muito bem a Rouanet, que foi quem me apresentou,
na verdade, assim. Então, é preciso, e inclusive quem organiza o carnaval, quem organiza o São João, possa fazer uso dessas leis, uso dessa lei federal, e você desafoga o recurso estadual a partir do momento que você usa. E a gente sabe das relações de poder que tem o poder público e algumas empresas, as grandes empresas, que teriam interesse tranquilamente de patrocinar o carnaval, patrocinar o São João, e você teria um orçamento do Estado mais ali, digamos, aliviado para poder fazer cultura o ano todo. Euclides, você que tem uma vivência toda em produções de audiovisual, de cinema, dentro do próprio carnaval, essa relação de dizer, o Estado patrocina o carnaval, sempre foi assim, né? Carnaval de rua. A prefeitura entra com o carnaval de passarela. Você já esteve lá na frente da FUC. O que diferencia o apoio de um e de outro? Na verdade, eu estava querendo fazer o microfone para cá, mas eu estou com o microfone aqui, né? Na verdade, é raro o momento em que o Estado e a Prefeitura estão unidos, ou os grupos que estão à frente estão unidos. Até teve agora a gestão do Flávio Dino com o Holandinha, teve unido. Mas, infelizmente, a questão religiosa, eu acho que brecou muito isso, né? Se você comparar o último desfile feito na gestão Castelo, que foi em 2012, para o período de Holandinha como prefeito, a passarela só diminuiu, e o último foi sofrível, né? Me lembro que 2013 foi o primeiro, né? Não, nem houve. 2013 nem houve. Nem houve. E o 14 já saiu assim. Saiu já meio capenga, né? E é isso, se os grupos políticos não se unem, não começam a perceber de que há uma rede criativa que vai fazer parte de uma cadeia produtiva da cultura, do turismo, que é bom para o Estado, é bom para a cidade, e é bom para a região e para todo mundo, para as famílias, enquanto não perceber isso, a gente não vai evoluir. E a construção do sonho, realmente ele tem que ser visto como sonho. Eu acho que isso aí é o grande mote, por exemplo, do Rio de Janeiro. Há uma aura, como diz Michel Maffezoli, né, que as pessoas se envolvem. Aí você chega no bar, chega no bairro, chega em todo lugar, as pessoas estão pensando naquilo. Como é que vai ser o samba? Estão envolvidas com o dia a dia. Há uma aura na cidade, paira. Isso nós tínhamos aqui na época das turmas, numa proporção menor. Só que o carnaval, a partir de 74, passou a adotar o modelo que é hoje, carioca, né, com os itens que não tinham. Antigamente nem tinha nem casal de aniversário de porta-bandeira, era uma baliza que levava o estandarte da escola. Uma baliza. O porta-estandarte, né? Houve muitas mudanças, houve uma adequação. Tudo bem, houve. Tínhamos mais de 30 turmas de samba. Aí foram... Tinha grupo A, grupo B, grupo C. Tinha grupo, isso. Desfile no João Paulo. Isso, desfile. Mas sempre numa proporção menor, mas que mexia com a cidade, que também a população era muito menor do que era menos da metade do que é hoje, né? Mas havia um movimento, tanto é que São Luís já foi o terceiro carnaval do Brasil. Porque havia esse envolvimento, havia essa aura na cidade. Hoje não, nós estamos muito subdivididos. Né? Hoje eu acho que há um interesse maior de fazer esse carnaval de trio, fazer esse carnaval de... E o que nós estamos fazendo é um carnaval de resistência para não deixar as tradições morrerem. E nós temos somos talvez o maior celeiro de diversidade cultural desse país. Infelizmente os gestores têm que olhar isso. Quando chega, é sempre com promessas, mas no sentido de aglutinar votos para si ou para o seu grupo. Mas é preciso que a gente veja isso como cadeia produtiva que vai render trabalho, renda, sonhos e potencializar esse momento cultural e turístico que nós temos aqui. Eu comungo tanto com as ideias do Euclides, estão sendo tão convergentes, que ser divergente eventualmente não torna menor o meu carinho por ele nem a amizade. Mas eu preciso estabelecer essa divergência com ele e com o Celso. Primeiro é preciso que a gente entenda como é que é o funcionamento do Estado. Quem está lá em cima não tem nenhum olhar de magnanimidade com quem está lá embaixo.
Ou a gente compreende a correlação de força que se estabelece politicamente na sociedade, e a gente se organiza aqui embaixo para fazer valer os nossos direitos e as nossas vontades, ou elas jamais serão atendidas. Jamais serão atendidas. Então é importante que a gente compreenda que nós não somos inimigos, que nós temos que somar remar no mesmo sentido. E este é o maior problema, é a divisão interna entre a gente. Nos divide. As opiniões, a falta de compreensão, os interesses, tudo nos divide. Nós precisamos encontrar um denominador comum para essa história. Com relação ao Euclides, olha, ninguém vai inventar roda, gente. Ninguém inventou nada. Tudo vai a partir de alguma coisa. O cara quando eu estou lendo aproveito até para fazer propaganda disso, estou lendo uma coleção chamada O Século, de Ken Follett, que é um inglês fantástico. São 3 livros fantásticos. Estou lendo agora e eu fui ver que quem inventou a bomba atômica foram 2 judeus, um inglês e um alemão. Tá? E esses caras que inventaram a bomba, só inventaram a bomba a partir dos estudos que a física já tinha. Ou seja, ninguém vai inventar nada do nada. Por isso a expressão ninguém inventa a roda. Essa história de que o Carnaval do Maranhão, de alguma forma, colheu a experiência do Rio de Janeiro e, de alguma forma, tentou reproduzir isso, até mal feito, mas tentou reproduzir, em razão do imenso sucesso que teve o Carnaval do Rio de Janeiro. Porque ninguém vai copiar aquilo que não tem sucesso. O Joel coloca a questão dos trios. A questão dos trios hoje é uma grande realidade. É uma grande realidade. Mas a Bahia inventou trio? Não sei se a Bahia inventou trios, não sei se inventou esse modelo, quem inventou, não sei te dizer. Agora, aquilo é uma realidade. E o último carnaval que foi feito lá na Beira-Mar foi uma coisa de cinema, olha as imagens, uma coisa esplendorosa. Então, eu acho que a gente tem que aprender a conviver com isso, tirar lições disso para nos fortalecermos. Por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro, de Passarela, Rio e São Paulo, eles estão no orçamento anual do ano anterior. Está lá como dotação orçamentária. Isso só foi possível a partir da organização deles. E eles têm um cronograma que funciona a partir de janeiro. Um cronograma que é o ano inteiro. Então, na medida que você começa a construir essa realidade, o poder público não pode dizer não para você. Agora aqui, a gente vai conversar com o governador. Não tem audiência com o governador, não tem audiência com o prefeito, não tem audiência com o... Eu, na época que estava no Carnaval, esse aqui é testemunha, eles são testemunha. Quando eu fui preso 2 vezes no Palácio, obrigado por essas coisas. Então, nós precisamos compreender que a gente só vai ser ouvido se a gente usar um grande megafone para ser ouvido. Ou seja, se a gente estiver unido. Gente, só queria complementar isso que Renato falou rapidinho. É o seguinte, Renato, é exatamente isso. Eu acho que as culturas são híbridas, né? E a gente sabe sempre influenciar e ser influenciado, mas engraçado é que às vezes as pessoas usam essa hibridização para montar o seu discurso, mas às vezes quer também criar um preconceito que a gente faz um carnaval copiado do Rio. Acho que é perfeito o que tu disse, não existe nada puro. O que existe de puro no Maranhão? Se for buscar historicamente, tu vai ver que não existe nada puro. Vai buscar a raiz, não tem nada, tudo veio de algum lugar. Então assim, isso é uma bobagem, é um discurso de quem está falando no vazio. Aí eu concordo contigo também em dizer o seguinte, o Carnaval dos Trios, como o Carnaval de Passarela que veio, que se transformou numa inspiração que foi feita pelo Rio de Janeiro e por outros estados, e que existe no Maranhão todo, e que existe em vários estados do Brasil. E cada dia melhorando. Exatamente, então assim, é a gente saber conviver com o que chegou, o que é perigoso é chegar ao trio, então agora bora acabar com as escolas de samba. É tipo aquele cidadão que defende, não, tem que entrar o que eu faço e os outros têm que sair. Ou seja, não dá para viver em harmonia. Eu acho que tem que buscar o equilíbrio. Tem o trio na Beira-Mar, mas a gente gosta de fazer escola de samba, a gente quer fazer escola de samba. E aí uma coisa, só para finalizar, que é esse ponto assim, que é bem interessante. A maioria dos representantes do poder público adoram dizer assim, nós temos que olhar para os que mais precisam. A nossa plateia da Areinha, do aterro do Bacanga, é a plateia mais pobre. Olha para a nossa plateia. A nossa plateia quer fazer carnaval para os mais pobres?
é lá no Carnaval de Passarela. Lá que estão os mais pobres. Eu acho, só para complementar o que o Celso fala, que tudo bem que o Carnaval de Trios é um modelo que está sendo praticado aqui, foi adotado, mas esse Carnaval, ele está cercando o Carnaval de Passarela de uma forma tal que está sufocando. Foi 2020 e foi 2020, né? Que 2020 o carnaval da área do Goiabal, que dizia que era Itaquibacana, foi dentro da passarela praticamente, né? A pessoa para chegar até o carnaval do Goiabal tinha que passar pela passarela. A informação que a gente tem foi, pelo menos esse de lá não vai haver, né? Não vai haver. Não, só serão do circuito. Do circuito. Serão dois circuitos entre aspas, porque tem o circuito da Refesa, não terá o circuito do Goiabal, que eu chamo até de anel viário, mas terá o circuito do Centro Histórico e o circuito da Litorânea. E a passarela A prefeitura está fazendo na Madre Lá de Deus. Pois é, o circuito. E tem o circuito a Litorânea vai funcionar o carnaval todo. Vai ter carnaval dentro do carnaval todo. Né? Olha, e deixa eu dar uma informação para vocês. O que me revolta, Renato, sabe o que é? É tudo bem, que faça 10 circuitos. Agora, eles enchem os circuitos de atrações de fora. Essas atrações de fora vem paga com cachê antecipado, Esse aqui é o maior problema. com passagens aéreas, com hotel, com traslado especial. Já deve ter anunciado agora das atrações nacionais. As atrações nacionais. Enquanto isso, as escolas, que vai ganhar um cachê de 10 mil por apresentação, vai receber 60 dias depois do carnaval, que é o dinheiro que viabiliza a produção do evento. Mas é a mesma coisa, o cachê da escola de samba por apresentação é o mesmo cachê do bloco de trio, é 10 mil reais, e só são 4 apresentações do bloco de trio. Só são 4 apresentações. Só é 10 mil reais. Agora, este problema que você levanta é para mim, nosso calcanhar de Aquiles. Você coloca lá no meio da a Ivete Sangalo lá na coisa, claro que aquilo vai dar 1000 pessoas, vai dar milhões de pessoas. E é isso que está fortalecendo esse movimento de trio, fortaleceu. Esse movimento de trio com esses artistas que trouxeram. Então acabou fortalecendo. Mas isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que tirar lições e ver como é que a gente vai paulatinamente trabalhando isso. Né? De que forma a gente vai trabalhar isso. Eu queria ouvir o José Sobrinho, que já teve nessa repassagem pela FUNC, né? Sobre essa relação do poder público, né? Tanto estadual como municipal, com as brincadeiras, com o Carnaval de Passarela, que você vai fazer parte agora dele, como enredo. Pois é. A realidade é que, por exemplo, todos nós aqui já fomos por E tem outro detalhe, a questão da música, que é produzida para ser tocada nesses trios, né? Todos nós já fomos poder público. A gente sabe que a ação, a execução de um orçamento, de uma receita para a gestão cultural ou qualquer outra gestão, ela tem que atender, sabe, uma série de normas, de leis legais que estão postas. E, primeiro, trata-se de dinheiro público, né? Então você tem que ter ali uma coisa bem ordenada e bem construída. Outra coisa, eu quando fui gestor, essa ficha dessa colocação que o Celso fez, de que o poder público sabe que tem carnaval, tem São João todo ano e não se prepara. Eu falei isso com o Tadeu Palácio um dia. Prefeito, e falei também com outras pessoas, sempre falo, e sempre eu toco sempre nesse assunto. Sabe que tem todo ano, mas não só o poder público sabe, como também a sociedade sabe. E aí vem também um pouco do que o Renato fala, que o poder público não se organiza para isso, porque vai gastar de toda forma, vai tirar do orçamento para atender. Porque chega uma... Por que atende? Atende de última hora porque a pressão vai aumentando, vai se tornando público, né? que tem um vazio, que tem um vácuo aí na história, e ele acaba cedendo, né? E parece que a sociedade sabe disso, que vai acabar cedendo e não trabalha de outra forma. E nem com antecedência. Com antecedência. Quer dizer, isso aí é a nossa sociedade, está montada dessa forma.
A gente funciona assim, acha que tem alguém, sabe, que vai resolver as coisas para a gente, deixa que resolve. Quem é responsável por isso, vai resolver essas questões, é fulano de tal, é o prefeito ou quem quer que seja. E a gente fica esperando que eles resolvam as coisas. O poder público, ele tem uma responsabilidade sobre a sociedade como um todo e tem demandas, né, que são urgentes, né, saúde, educação, né, e que alguns dos setores que têm mais organização e têm mais necessidade, mais urgência, mais premência, né, e então esse reclame, essa cobrança, ela chega na cara do gestor, né? Por exemplo, o carnaval, ele só chega na véspera, quer dizer, você não está lá todo dia, não está se organizando. Aí veja só, outra coisa. Usar o Pinto aqui como hipoteticamente, mas está você não tem um trabalho. Por que o trio elétrico é uma coisa que chama atenção? Claro, tem os artistas de grande mídia que vêm, né? São essas figuras que atraem o público. E atraem principalmente um público jovem. E esse público jovem, ele se interessa pela nossa música? Talvez a gente precise, como sociedade, trabalhar a nossa tradição cultural, o nosso fazer cultural, com a nossa juventude. Favela, no seu lugar, trabalha com a sua comunidade, com as suas crianças, formando quadros vitimistas e plateia na sua comunidade. Aí isso se dá na cidade como um todo, ali na favela faz, o quinto faz, o outro faz no bairro de Fátima, entendeu? Isso potencializa a sociedade, entendeu? E aí isso cria força e cria eco, né, Renato? Aí você vai ter... Só para reforçar o que você está dizendo, eu sempre digo que não justifica a existência de uma escola de samba, de um bloco tradicional, para fazer uma produção anual de um desfile. Ela tem que ser um agente durante o ano todo, um agente formador de opinião, de cidadania, e para isso ela tem que trabalhar com seu público de entorno. Aí na maior parte dos casos, o que nós temos é o seguinte: nós temos um grupo que percebe isso, tem a percepção disso, né? Sabe onde é que está E sabe como é que se dá, tem uma inteligência que diz, pode não estar verbalizado, né? Mas saca essa história, entendeu? Então esse grupo se utiliza isso em benefício próprio, né? E que se lixe. Quer dizer, é um exemplo que está na sociedade de cima a baixo, né? De cima a baixo. Quem tem algum poder, esse também tem um poder, né? Se traz para si, traz aquela coisa do patrimonialismo, né? Transforma o que é público em particular, em seu próprio benefício e dos seus. Essa é a realidade do Maranhão. O Maranhão é patrimonialista desde sempre, e ainda vai continuar sendo, enquanto nós, como sociedade, não crescemos. E o desinteresse, né, Euclides e Renato e Celso, esse desinteresse do poder público em produzir esse carnaval de passarela. Não vamos esquecer que o poder público faz parte da sociedade, somos nós mesmos, entendeu? Quer dizer, a gente se preocupa. E a gente é que vota nos caras, entendeu? A experiência mais recente de gestão cultural que nós tivemos é desastrosa, cara. O esquecimento total. Não se fala com a sociedade, não se pergunta o que está acontecendo. Como é que estão as coisas acontecendo? Gente que não sabe como fazer uma cedilha na história, entendeu? E aí está fazendo gestão cultural. E aí, para quem? Sabe? Eu gosto muito quando tu colocas essa história de que o poder público é parte de nós. Né? Isso é fantástico. E eu quero dar um dado aqui, assim, que me parece assim, bem ilustrativo do que eu quero lhe dizer. Se você for olhar, nos 60 anos, 50 anos que eu estou nessa história, eu não vi nenhum representante da cultura popular ser eleito em qualquer que seja o segmento, ou qualquer que seja o nível da política, federal, estadual ou municipal. Eu não vi nenhum por uma justa razão, por uma simples razão. Porque na base,
Não interessa para a gente a coisa do patrimonialismo e a coisa do poder. O que interessa para cada um é ter um pedaço de poder. O presidente manda no país, o governador manda no estado, o papai manda em casa. E eu quero mandar nem que seja no meu irmãozinho. Eu quero mandar nem que seja na empregada. Porque todo mundo quer o poder. Ele quer o naco do poder. E cada um, quando chega a eleição, o dono do bloco vende o voto dos seus para não sei quem, o dono da escola vende o voto para não sei quem, o dono vende para não sei quem, porque não interessa para eles não têm o alcance de que aquilo ali vai enfraquecê-los. Mas é o poder, ele tem o poder sobre os seus e vende esse poder na tentativa de ter um poder que é dele, não é da sociedade. O naco de poder é dele, não é da sociedade. Então, este tipo de coisa que nos enfraquece muito profundamente. E que eu trabalho no universo de que a gente talvez possa algum dia ver isso mudar. Porque nesse momento, quando a sociedade se organiza, a sociedade é muito forte. Um segmento como esse aqui, nós temos hoje em São Luís aproximadamente 30, 40 mil pessoas envolvidas de alguma forma com a coisa da cultura popular. Isso elegeria, mas isso elegeria 5 vereadores. Elege. Pois é. Não nunca elegeu, mas elegeria 5 vereadores. E aí você vê qual o resultado. Eu fui candidato a última vez em 2012. Tá? A última pessoa muito ligada a essa cultura que foi o candidato que eu me lembro foi o Bucão. O Bucão teve 700 votos, 800 votos. Depois de ser 8 anos secretário. Parece que ele só fez o mal, parece que só fez o mal. E não é verdade. A leitura das pessoas é que está equivocada. Nós não temos amor próprio que se trata de cultura. E nós temos essa diversidade toda, mas a gente não gosta disso. Só quem gosta disso somos nós que estamos mais envolvidos. Por exemplo, os iniciados. Por exemplo, que a minha vida é isso. Tudo que eu me preparei, tudo que eu organizei, em função disso, em função da produção musical, de pensar música e pensar essa coisa. Então, é simplesmente isso, sabe? A gente não se interessa, a sociedade como um todo não conhece, até detesta, tem preconceito, entendeu? Tem preconceito. Eu lembro, cara, quando eu comecei a compor, que eu comecei a trabalhar com temas como Egoboi, com violão, que eu sentava para tocar no lugar, as pessoas riam de mim. Isso não é coisa para tocar em violão, cara. Isso é coisa de preto, isso é coisa de pobre. Isso não tem status de música popular. Foi uma das coisas que eu me preparei e que me coloquei para fazer. Eu vou transformar isso então em música popular. Isso começou a mudar com papete, né? Com bandeira de aço. Não, papete é perto. Sim, com bandeira de aço. Levou as músicas. Os compositores daquele repertório é Josias Sobrinho, Sérgio Teixeira, principalmente, e depois Sérgio Habib e Ronaldo Mota. Eu tenho 4 músicas no Bandeira de Aço. César tem 3. Sérgio tem 1 e Ronaldo 4 músicas serão ala da turma do Quinto. Que isso é trabalho. Que é o marco. Isso é coisa que vem, quem está só para concluir. Isso quem está nesse painel é o Laborati. Sim. Que começa a pensar em trabalhar com a cultura popular e trazer isso para o ambiente cultural. E trabalhar Paulo Freire, né? Como elemento de transformação. Isso. Agora é importante o teu registro, por exemplo. O teu registro é importante. Você é um dos caras mais profícuos da nossa música, não é? Mas se eu levantar agora, não é o teu caso apenas, se eu levantar daqui, sair no bairro e tem R$50 aqui para quem cantar uma música completa de um artista maranhense. Olha, talvez volte para casa com R$50. Eu fui vereador, quando fui vereador, eu fiz uma lei no município que toda rádio era obrigada a tocar 25% de música de autores maranhenses. Isso é lei, que minha autoria. Pergunta onde toca. Você olha, por exemplo, tem aqui em todas as rádios, devem ter aí 200 programas em todas as rádios durante a semana. Você não tem nem 2 mais que toquem música popular. Tinha o Zé Raimundo na Timbira. A propósito desse Mas assunto, é pouco. a propósito desse item, para tornar público... Então, só para concluir. Então o povo, ninguém ama o que não conhece. Como os caras nos impingem o fim da fila, quem vai gostar da gente se não conhecem a gente? Veja só, olha, a sociedade ela não muda
coroa com meia-idade. Não é isso que muda a sociedade. O que muda a sociedade é a juventude. Então, se você não preparar os jovens, as crianças, sabe, para amanhã estar prontas para isso... Essa que é a não vai pergunta mudar que eu te nunca, fiz cara. agora, Josias, sobre a Não questão vai da mudar aceitação desses jovens. E ora passa o carnaval aqui, que Celso Brantão sabia, seu Cris sabia, Renato. E há um grande êxodo, saída dos jovens aqui para passar carnaval fora, No interior. no interior. E chega no interior, já sabe qual é o tipo de música que ele vai escutar. Eu digo, é a aceitação dos jovens pela nossa música. Hoje eu acho que as coisas hoje mudaram em si. Esse retrato de escutar um Josias, escutar um Ronald, escutar outros compositores. Hoje a execução de música popular, ela mudou muito a história de música. Não existe mais gravadora, sabe? Não existe mais... Playlist, hoje tem um playlist. Hoje você tem plataformas de streaming, de execução de música. A música acontece agora nesse ambiente. Não se grava mais disco físico, né? O vinil está voltando aí nostalgicamente e tal. Até porque o vinil é uma qualidade sonora 10 vezes superior ao digital do CD, tá certo? Então, isso não existe mais, sabe? A apreciação de música, a audição de música, ela não se dá mais no rádio, sabe? Isso não existe, sabe? Claro, no rádio você tem aquela coisa ainda é a coisa do jabá, aquela coisa da música que vem com o objetivo de fazer pessoas consumirem mais, aquele velho padrão, aquele velho modelo, né? Tá certo? Então, só um aspas que eu queria colocar quando pedi para Renato, é que, por exemplo, entre várias coisas, eu tenho uma rádio web que chama MPM Web Rádio José Sobrinho, que tá no ar. Vocês podem para o endereço é mpmwebradio.com. Não, na internet. Essa rádio ela toca 24 horas por dia, direto, sem locução, sem nada, só música maranhense. De um acervo de mais de 8 mil títulos que eu tenho, que eu digitalizei um por um, tá lá. E eu tô mantendo isso, eu tô colocando coisas novas, estou incluindo lá. Eu faço lançamento do material novo. Quer dizer, eu estou fazendo, eu não quero ser distinto nem dizer que eu faço a coisa certa. Mas aí vem uma coisa que quebra paradigma, que quebra modelo, que é o seguinte: eu faço a minha coisa, sabe? Eu resolvo a minha parada. Não é só o governo que vai resolver a coisa para mim. Eu digo com todas as letras, eu não tive subvenção governamental para quase nada das minhas coisas, entendeu? E quando eu fui contratado para alguma coisa antes dos editais, era porque as pessoas reconheciam que o meu trabalho podia estar ali. Porque é uma coisa da minha... É uma coisa do meu... É uma coisa da minha natureza. Eu não sei chegar em ninguém. Quantas vezes eu vou no teu gabinete para pedir coisas? Não, é uma vez. Eu não sei fazer isso. Eu sou elaborador de projetos, da lei de incentivo, principalmente do Estado. Mas eu não sei captar nada. Então, não tem nenhum projeto que eu tenha captado. Mas eu sei porque eu sou um pensador e tal. Então, eu não sei. O que eu tenho realmente é porque as coisas aconteceram. Eu fiz o produto. Então, eu faço a minha coisa. Eu vou atrás do meu negócio, entendeu? Eu toquei na noite um bom tempo, entendeu? Por quê? Porque eu precisava sobreviver. Então, mas eu, em vez de ir para o gabinete do secretário de Cultura ou do presidente da Fundação de Cultura, fazer eu sou fulano de tal, eu fui para a rua tocar e fazer meu trabalho. Bota Josias, que é meu afilhado. Então, nós precisamos fazer isso como sociedade, sabe? Esquecer que quer dizer, claro que o poder público tem a responsabilidade de fazer a gestão. E, inclusive, a responsabilidade do poder público é de fazer a gestão da cultura local, da sua própria cultura, e cuidar da sobrevivência, fazer a salvaguarda, né, da tradição cultural, coisa que não se vê acontecer, entendeu? Não é fazer o que o mercado oferece, entendeu? Essa coisa do mercado é para o mercado, cara. A gestão cultural, o poder público, o Estado, a prefeitura, tem que cuidar do fazer cultural e da renovação. E que isso possa permanecer, porque isso daí é a nossa própria existência, isso é o que nós somos, é isso que a gente produz culturalmente, é o que a gente é a nossa cara. Veja só, eu vou contar aqui como exemplo, eu morei 2 anos em Belo Horizonte quando estava começando a fazer música. A minha primeira canção eu fiz quando eu morava em Belo Horizonte, quando eu estava na escola, fui para estudar. Em Belo Horizonte,
na escola, no colégio, me chamavam de baiano. Por quê? Porque eu sabia que eu era dono aqui dessa região. Então, da Bahia para cima, todo mundo era baiano, não existia mais ninguém, sabe? Então, cara, isso era pejorativo, né? Isso era pejorativo. E baiano e tal. Um dia isso mudou. Como é que isso mudou? O dia que eu comecei o meu violãozinho, comecei a tocar, me lembro, meu violão era muito limitado, meu repertório era muito pequeno, quando eu não tinha mais o que cantar, de música popular que eu sabia, eu comecei a me lembrar das toadas do Meu Boi, que eu ouvi na infância, dos cantigas de roda, dos pontos de menina que eu sabia, e comecei a cantar isso no violão. Aí os caras, que música é essa? Que eu nunca vi isso. Onde é que veio? Que é isso aí? Que novidade é essa? Olha, isso aqui é uma coisa lá do Maranhão, do lugar de onde eu venho, do Maranhão. A partir daí eu comecei a ser chamado de Maranhão. Adeus maranhense. Quer dizer, eu quando passei a pensar na minha própria, no meu próprio interior, na minha própria expressão, sabe? Eu criei identidade. É isso que a gente precisa fazer. Identidade. Nós precisamos fazer com que isso se transforme numa coisa da nossa sociedade. Não é uma coisa tão efêmera como é o carnaval. Isso não acontece por milagre. Isso o governo não faz sozinho. Ninguém faz sozinho. Isso tem que ser uma força conjunta, uma vontade coletiva. Isso, coletivo, para nós, é uma coisa que é destruído dia a dia. Né? Tudo que se vê no nosso cotidiano é a destruição do coletivo, da força coletiva. Isso é uma coisa que o sistema faz porque sabe que o coletivo transforma, muda a sociedade. E o que o sistema não quer, o poder constitucional não quer, é que a sociedade se transforme dessa forma, desse jeito, como uma potência, como uma força significativa. Só pegando essa tua deixa, eu queria lembrar aqui a gestão de Ariano Suassuna em Pernambuco, quando ele foi secretário 2 ou 3 vezes da cultura naquele estado. Ele praticamente forçou a barra, disse: aqui só entra música nordestina, aqui só entra música que representa o estado de Pernambuco e a nossa região. Ele tinha uma grande aversão ao axé, por exemplo, que estava se impondo e tudo, e Pernambuco conseguiu ficar forte. Conseguiu criar raízes, o frevo ficou forte, né? Porque teve um doido que era gestor e é o que está faltando aqui. Estão botando um monte de menino novo que não tem experiência com a área cultural e que não entende, por exemplo, a nossa emergência de ter o dinheiro à mão para poder produzir artisticamente uma escola de samba que não é produzir uma ala. Eu até comparo, por exemplo, os blocos tradicionais com uma ala. Talvez já foram no passado que tem um custo, que tem um custo e que eles mantiveram uma qualidade fantástica, mas produzir a escola de samba é muito mais complexo do que produzir um bloco tradicional, do que produzir um bloco afro e tudo mais. Pessoal, eles eram ala das escolas até a gente chegar na direção da favela. Esses blocos todos eram ala. Eu vou contar uma história interessante para vocês. Aí começaram a proibir, que já estava demais. Mas deixa eu te contar essa malandragem, porque isso é folclore do carnaval. A gente na favela começou a fazer o carnaval da favela em 82, 83, 84, e eu comecei a dizer para o Euclides, porra, não dá. Por quê? O Brasil é ala da Flor do Samba, o outro bloco é ala, o outro bloco é ala, o outro bloco é ala. Aparece tudo muito bonito e a gente não tem ala desse povo. Esse povo não gosta da favela, não vem pra cá. Teve um ano que teve escola de samba que teve 5 blocos. Ou é turma do quinto, ou é flor. Então divide eles tudinho entre as duas. Aí eu digo, Euclides, vamos fazer o seguinte. Na terra de malandro, nós vamos ser malandro com eles. Nós vamos fazer então um bloco. E vamos escrever os blocos. Aí nós fizemos 5 blocos. Era Língua de Trapo, Girassol, Fuxiqueiro da Folia, não sei o que, eram 5 blocos. Então o que acontece? Na hora do desfile dos blocos, a gente pegava a bateria da escola, dividia em 2. A metade passava vestido com a camisa de um bloco, depois a outra metade passava vestido com a camisa do outro bloco. Uma bloco organizado. Sim, bloco organizado, mas recebia o dinheiro. E o dinheiro do bloco organizado, a gente fazia de qualquer merda, de qualquer jeito, e jogava na escola. Pô, na hora que a gente começou a fazer isso, o que aconteceu? A escola estourou. A escola cresceu. E os caras demoraram assim, uns 3, 4 anos para entender a malandragem que eu e o Euclides tínhamos preparado para eles. Depois de 4 anos,
é que os caras entenderam a malandragem. A gente foi obrigado a acabar com os blocos. Mas a gente só acabou com a participação dos tradicionais nas escolas porque a gente faz essa malandragem. Os caras foram obrigados a questionar a nossa malandragem e não dava para manter a deles. E só por que descobriram isso? Samiela, puxador de samba da favela, e eu fiz o samba a cada bloco e na hora ele esqueceu o samba e cantou o samba da favela. Aí nego disse, fala na cara que é da favela. Mas houve também, Renato, um questionamento na época, eu me lembro, né? Que as escolas estavam colocando os blocos, estavam deixando de produzir suas próprias alas. Aí começaram a questionar, começaram esse questionamento. Não, é preciso produzir a ala, porque senão daqui a pouco bota só o bloco, daqui a pouco não tem que ter mais nada. Gente, o Josias ia falar alguma coisa que o Renato não deixou. Fala, Josias. Não, eu ia falar a respeito o Clis lembrou, muito felizmente, da gestão do Ariano Suassuna, né, lá em Recife. Né? Eu tive a oportunidade de ir a Recife quando eu estava na FUNC, a convite de Luiz Pedro. Eu fui para a FUNC a convite de Luiz Pedro, para ser o coordenador de eventos da FUNC. A gente pensando nessa coisa toda, resolvemos ir a Recife ver como é que aquilo acontecia, né? Porque Recife já tinha ali um movimento internacional, pessoas que vinham do mundo inteiro para o Carnaval de Recife, né? E lá você tinha... Aí, veja só, a propósito do Suassuna. A lei, o Renato disse que criou uma lei quando estava na Câmara, 45%, 25%. Foi Renato que teve também. O Manga fez uma de 40%. Foi Manga. Mas veja só, quantas leis a gente tem, esses municípios têm que não funcionam, né? Que não... Foi enumerar tudinho. Inclusive uma lei de incentivo, né, que foi gavetada assim, por milagre. Mas veja só, o Ariano, então, veja só, uma lei não é bastante para as coisas se darem. Nós não estamos isolados no mundo, apesar de a gente morar numa ilha, nós fazemos parte de um planeta, de uma humanidade, entendeu? Então, a gente recebe influência de tudo quanto é lugar, né? Quer dizer, a música que eu faço, a música que o Renato faz, o pensamento do Euclides, como é que o Joel constrói a vida dele, o que Celso tem de arcabouço, veio de muitos lugares, vem de muitas origens, de muitas fontes, certo? Então, a gente não está sozinho no mundo. Então, as influências chegam de toda parte. Mesmo que a gente não queira, hoje a gente vive conectado com o mundo inteiro em tempo real. Né? Então, é impossível, sabe, ficar isolado, fechado na nossa própria cultura. Isso é um sonho que não é impossível de acontecer. Josias, tem mais finalizar aí. Então, o invasor está aqui, né? Então, vamos fazer ainda mais nessa era digital, né? E ainda mais, principalmente na digital. Vamos fazer como os romanos fizeram com os gregos, né? Vamos fazer com os romanos sabiamente fizeram com os gregos, né? Vamos abraçá-los, né? E Josias, tem um negócio interessante, eu falei recentemente com uma escola de samba de Pindaré, né? Que em Pindaré existiam 5 escolas de samba, só tem uma hoje, né? E aí ele estava dizendo exatamente isso. Uma? Tem uma lá. E ontem ele estava ligando para a gente ver se a gente tinha algum material para mandar para ele. Aí ele disse o seguinte, olha, o grande problema daqui é exatamente esse ponto que tu tocou. A juventude não tem mais interesse nenhum. A mídia é muito grande, a internet, essas novas músicas, está em cima dele direto. O modelo que eles às vezes até que... Olha que interessante o ponto que ele tocou. Viu, Renato? Olha o ponto interessante que ele tocou. Ele disse o seguinte... Às vezes os meninos até querem resistir, mas o que acontece? O prefeito, qualquer prefeito, ele não citou 1 ou 2, qualquer prefeito, vê aquele momento, vê que aquilo é que leva a multidão para lá, e ele quer fazer, né? Pé de meia dele. Se você ver, tem 2 livros que tem 2 títulos parecidos, A Sociedade do Espetáculo e A Civilização do Espetáculo. Fala praticamente da mesma coisa de forma diferente. E aí você vai ver que o que o gestor faz? Eu tenho que fazer esse espetáculo que me dá voto, que faz levar a multidão, e aí no outro dia tá todo mundo falando bem de mim, foi ótimo e tal, esses bloquinhos daqui, dá 2 peladinhos, então, e acabou, e eles se expressam dessa forma, ainda se expressam dessa forma grotesca, a sociedade do consumo. E aí, assim, às vezes até querem resistir, aí vem a mídia pesada, o prefeito, não, isso aqui é que eu vou levar, como o Renato falou, vai milhões de pessoas para ver. Contrata 10 bancos. E aí colocou ali e já foi, né?
Mas nós vamos resistir, nós vamos lutar e vamos fazer o Carnaval de Passarela. Essas 40 mil pessoas, né, Renato, que se envolvem, né, com a produção, a realização dessa festa, isso é uma coisa que tem capilaridade na sociedade como um todo, né? Tem uma força muito grande, né? Que precisa ser potencializada, sabe? Vocês, que são os caras da frente, precisam tocar nisso. E aí é naquilo que tu falou, a única opção que a gente tem hoje, visto que a gente cada vez mais precisa do poder público e da política, e a política está cada vez mais conduzindo essas relações de poder, a gente tem que ter urgentemente representantes do meio cultural para que possa estar lá na cadeira discutindo, vamos aqui. E como o Renato falou, nunca tivemos, esse é o problema, a gente tem que ocupar os espaços. A cultura realmente não elege ninguém, cara. Porque é uma coisa de poucos. Quem gosta, quem tem paixão, é muito a gente pode concluir de que nós temos que criar esse hábito, né, de construção e ter arianos suassunas na gestão, porque Exato. se não tiver e não tiver essa política pública que tem esse olhar sensível, a gente vai Mas sucumbindo. o ariano não era uma autoridade, era uma bandeira. É difícil a gente construir um ariano Suassuna. O ariano Suassuna tinha tanta autoridade moral que viajava para Brasília sem pedir audiência, rapaz. É outro nível, né? Ele era uma bandeira, é um respeito universal. Agora Euclides, Renato, Celso Brandão, José Sobrinho. O enredo, tanto de um lado a favela com a Grécia, o Renato, e a turma do Quinto com o José Sobrinho, tem atraído o público para que façam... Rapaz, eu acho assim, Joel, o menor problema que a gente tem, e aí eu conheço a representatividade, eu que venho depois deles, eu aprendi com eles três aí, né? Eu sou aqui... Continuo aprendendo, tanto que eu vi mais do que falei. Eles têm muito mais história para contar do que eu. Eu não tenho nenhuma dúvida que a favela, que a turma do Quinto, que a Flor do Samba, não tem nenhum problema de caráter de produção, não tem nenhum problema de caráter de enredo, não tem nenhum problema de caráter de competência para fazer um grande carnaval. Continua sofrendo há décadas com a mesma questão. Nós precisamos de recursos para trabalhar, né? A gente tem que chegar e a gente gostaria de chegar a um nível de não ter nem que tocar nesse tipo de assunto. E a gente poderia estar aqui falando só de como é importante contar essa história e esse título bonito que a favela fala da Grécia até chegar na história do Renato Dionísio. Esse enredo que a gente fala do Josias, que é um enredo extraordinário. Em vida. Né? Então, o próprio enredo da Flor do Samba, que é Saudade, né? Que é um enredo interessante também do meu amigo Ítalo Fonseca. A Marambaia com o Pai Euclides. Então, assim, as pessoas sabem produzir. Aí depois vão questionar. Olha aí como é que está a qualidade. Quem é que consegue fazer milagre? Um recurso, além de escasso, em cima da hora. Mas, enfim, para falar de enredo, a gente está trabalhando, a gente está com tudo ali. O Ruber que eu levei para a turma do Quinto, que eu conhece bem, eu acho que talvez o Renato conhece um pouco menos e Josias também. Carnavalesco. Exato, o Ruber está junto com a gente, mas o Washington, mas o Ayrton continua junto com a gente também. Um diálogo muito bom entre os meninos que já estavam com o Ruber. A gente está com todas as fantasias lá desenhadas, carros desenhados. A concepção toda está muito bonita. Tem muita... Josias, a gente já teve o prazer de apresentar para ele também. Porque os figurinos são de Ruber, junto com a equipe dele, mas sempre consultando o Washington, Ayrton, que já estavam por lá. E assim, há uma energia muito positiva nesse sentido da produção. Há um sentimento muito grande da gente de fazer um grande carnaval, porque a gente gosta de fazer isso, tanto que a gente, mesmo com todas as dificuldades, a gente enfrenta e continua trabalhando. E não tenha dúvida, assim, dentro das possibilidades, a gente vai fazer o melhor que for possível. Merece, né, Josias? Euclides. Olha, como eu te disse, quando a gente propôs o Renato, a gente estava enfrentando o desafio de evitar que a escola se diluísse, né? E graças a Deus, a aceitação do Renato foi também a aceitação de todo mundo ficar unido. E, para surpresa nossa, a gente fez a festa de lançamento do figurino agora no início de janeiro e na semana seguinte todas as alas estavam colocadas. Isso nos surpreendeu. Todas as alas estão colocadas hoje.
né? E teve que ser criada já umas 2 para poder atender demandas. Os gastos hoje... Então, a história do Renato é que é a própria história da favela, né? Quando o Renato chegou, quando eu cheguei, tinha um título, que foi o de 77, quando a escola fez 26 anos. Vamos ter o outro só em 92. 19 anos depois. Não exagera, foi 15. 19 anos. Rapaz, eu fiz os 77 para 92. Só conferir. 15 anos. 15 anos. Nossa, 92. Depois vocês Foi, soma aí. Diminui. Mas, de qualquer forma, foi um tempo muito longínquo. E depois a gente engrenou, né? E dizer o seguinte, a escolha do Renato, eu acho que fortaleceu a escola. Eu espero que isso... Uma referência. Seja referência para que ela continue atuando ao longo do tempo, para ser esse agente social importante dentro da comunidade de Sacavém. São Luís não tem só o centro, não tem só a Madre Deus, só a Liberdade, que, aliás, devia ser vista de forma diferenciada, sim, mas como locais que pudessem ser potencializados para essa cadeia produtiva chamada turismo e cultura. E pegasse os grupos culturais, como as escolas, como os blocos tradicionais, como os blocos afros, etc., para ser agentes transformadores ao longo do ano. A turma do Quinto desfila que dia? É dia 19. Domingo ou segunda? Domingo. E A favela era domingo. A favela estava junto com o Quinto, mesmo dia do Quinto. Então, ótimo, 2 homenagens, né? E a flor do samba e a mangueira vão ficar Para a segunda. Josias, suas considerações finais. Tá pro carnaval, tá legal, cara. Tá bom demais. Tá gostando disso? Tô gostando. Tá envolvido A com... roda aqui foi muito rica, né? E Gostaria de ter mais tempo, né? E acho que a gente dá uma visão muito boa de como é que as coisas acontecem, né? E a gente precisa refletir sobre o que acontece na comunidade para ela poder se transformar, né? Isso precisa ser público. Então, quantos músicos da família, Josias? Tem você, tem seu filho? Rapaz, eu comecei na família, eu sou o primeiro músico da família. Meu tio disse assim, rapaz, dá esse negócio, isso não dá futuro para ninguém. Vai ser engenheiro, vai ser médico? Eu tenho 2 filhos que são músicos, né? O Cassiano Sobrinho e o Lucas Sobrinho. E tem os sobrinhos que são músicos também, João Neto. A esposa canta. Eduardo Pinheiro, que é filho, que é meu sobrinho também, minha esposa é cantora também. Violeta, Greto. Usando a música, tentando mudar o mundo com a música, né? Meio Don Quixotesco isso, né? Mas é de sonhos que a vida se faz, né? Se a gente não sonhar, a gente não... É um sonho que movimenta, que faz com que a gente queira mudar. Pediu para vir no carro agora ou vir no chão, José? Rapaz, a minha vontade até falei para o Celso quando... O primeiro momento tu não pode contar. Eu queria... Mas não era para ninguém. Não impõe, rapaz. Não pode. Ele disse assim, rapaz, eu gostaria de sair na escola, como eu sempre saí na escola. Eu sempre saí no quinto. Às vezes que eu fui para o carnaval, não foi só uma, mas algumas vezes, eu saía naquele arrastão final, depois que terminava o desfile, que deu abrir o portão, aí vinha aquela turma de bêbado, de festeiro. Aí eu sempre saía ali, porque eu ficava esperando esse momento. Final. Então me deixa entrar nesse lugar. E esse aqui é o lugar que eu gostaria de estar, até simbolicamente, porque isso quer dizer do quê? Que o povo, sabe, entrou no desfile, sabe, porque ali tem um apartheid, né? Ali tem um apartheid, tanto fecha portão. Fecha portão, tem gente que fica sentado ali assistindo, mas o pessoal da comunidade, que é quem fica ali, fica de fora, entendeu? Ele não só entra no final. A favela é a última, é uma forma de democratizar. Quando quem tem a última. Eita, Josias, haja emoção. Vai dar para tu fazer isso. E aí eu vou, por exemplo, a ideia de quem pensou é que eu participasse em 3 momentos, né? Mas eles olharam assim, rapaz, esse cara está muito velho para isso. Que aí eu, não sei, de repente de Ivete Sangalo, vem na comissão de frente, vem. É um carro que eu gostar, com certeza, assim, mas a minha vontade era passar pelo desfile como um todo. Eu não sei se vai ter 2. Tem 2 momentos, né? Eu já sei. Abre o desfile e fecha. E aí, Renato Dionísio, para fechar aqui as suas considerações finais. Eu acho que o pessoal da favela tem juízo. A única coisa que eles não querem é que eu decida onde eu vou sair. Porque se eu tiver que decidir e repetir toda a minha história na favela, eu vou sair brigando.
Eu espero. Eu dei a eles o direito de escolherem. Não, essa parte não tem essa parte. Escolherem onde eu for. Não, João, eu não sei onde eu vou. Eu dei a eles o direito de escolher, porque se eu tivesse que escolher, eu vou acabar brigando. Vou sair brigando. Não, mas se não tiver confusão, não é o teu enredo. Pois é. Então, a outra coisa que eu queria colocar assim. A outra coisa que eu queria dizer, o Euclides tocou assim en passant. Veja bem, a cidade ela mudou muito quando a gente começou a fazer carnaval até agora. Eu diria até que a cidade atravessou os beirais do Rio Anil. A cidade já está do outro lado do rio. Sim. A maioria da nossa população já está do outro lado do Rio Anil. Até a década de 80 nós tínhamos 200 mil habitantes em São Luís, todos aqui do lado de cá do rio. Hoje nós somos 1 milhão e quase 100 mil, se levarmos em conta a ilha. 1 milhão e 500 mil e 1 milhão está do outro lado do Rio Anil. A cidade mudou e a gente não percebeu, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista dos serviços e do ponto de vista da assistência. Isto é outra coisa. Mas eu queria também aqui fazer uma reflexão. Eu sempre sou provocado com essas coisas e é da minha natureza aceitar as provocações. Quando ele pergunta, o Celso pergunta se houve mudança, o fato de eu ser um enredo. Eu queria responder isso dizendo o seguinte: o último carnaval que eu fiz na Favela do Samba, 2012, todo mundo que subiu no carro da Favela do Samba pagou para subir no carro da Favela do Samba. Sem nenhuma exceção. Pagou todos. como assim? Todas as composições de carro alugavam a roupa para poder subir no carro da Favela do Samba. Todas, sem nenhuma exceção. E esse dinheiro? Era revestido para o processo de feitura do ano seguinte. Então aquelas roupas que eram recolhidas eram novamente reutilizadas, melhoradas para o desfile do ano que vinha. Então, se a gente conseguir se aproximar disso, será um sucesso. Na minha época, eu não pagava ninguém na Favela do Samba. Só apenas o pessoal que trabalha em barracão. Eu não pagava harmonia, eu não pagava cantor, não pagava nada. As pessoas queriam cantar na favela, porque aquilo para elas era importante, cantar na favela e tocar na favela. Se a gente puder de alguma forma regredir a isso, até pela falta do dinheiro, pela falta do recurso, se a gente conseguir colocar na cabeça das pessoas, essa importância seria importante. Na minha época, a gente não pagava batuqueiro, não pagava messola, porta-bandeira, a gente não pagava ninguém. As relações mudaram, né, Renato? Então, as relações mudaram, mas eu acho que não é de todo impossível que a gente sonhe e que a gente possa ter uma escola menos profissionalizante em função do recurso que a gente tem, em função da disponibilidade de recursos que a gente tem, para que a gente possa construir uma escola grandiosa. Eu acho que se eu puder de alguma forma influenciar, e a minha influência for nesse sentido de fazer com que cresça esse movimento, eu acho que teria vivido a grande causa da minha vida. Eu acho que teria vivido um momento que valeu a pena. Eu poderia dizer, o povo não tem alma pequena. Como diz o poeta, a gente passou do cabo do Borja da dor, estamos além da dor. Vamos para o prazer, a favela merece isso, e o Carnaval de São Luís também. Obrigado por esse momento, ao Jornal Imparcial, ao Célio, a todos aqueles que estiveram aqui conosco. Obrigado a Josias, ao Euclides, ao Celso e ao Joel. Que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa ter um grande carnaval. Obrigado, Renato Dionísio. Euclides, quer dar suas considerações finais? Eu queria só agradecer o gentil convite feito pelo Célio Sérgio e pelo Joel, que está aqui apresentando o programa. Essa foi Sérgio. E essa foi uma oportunidade, acho que rara, da gente poder debater temas tão prementes para o momento cultural que a gente está vivendo e para um momento perigoso, né? Porque viver é um perigo muito grande. E a gente tem que transformar isso em construção. Quando a gente vem aqui e reclama de que estamos ainda com a caixa vazia, a gente não consegue nem abrir o barracão, é porque é uma realidade muito forte isso, né? O que a gente está conseguindo fazer é o que um professor ou um assalariado consegue fazer, mas chega uma hora
mesmo a provocação do Renato dizer todo mundo pagou, tem que pagar pelo menos o feitio da fantasia, que aquilo tem um custo, né? Embora o grande grosso dessa produção, a gente tem que sair de São Luís para comprar, porque aqui o mercado não atende às nossas necessidades. Esse é outro problema seríssimo, né, Cris? Nós vamos nivelar o desfile desse ano por baixo. Não vamos nos iludir. Vamos nivelar porque em 28 dias não dá para produzir uma escola decentemente. É claro que a gente vai tentar transformar o máximo possível em um espetáculo bacana. E graças a Deus, ainda com toda a competitividade que há, com os ritmos novos, com a tecnologia e tudo, as escolas ainda conseguem encher a passarela, né? Ainda conseguem despertar. E a gente precisa manter esse interesse vivo, né? Porque senão a gente vai acabar. Se não tiver essa energia, a gente acaba. Está relutando, né, Pedro? Sim. Está reinventando, relutando. Vai lá, Celso. Só agradecer também, agradecer aqui a oportunidade. Realmente é muito bom a gente estar nesse debate, porque a gente falar daquilo que a gente gosta, sobretudo com as pessoas queridas, né? Com todas as pessoas que estão aqui na mesa, os bastidores aqui. A gente tem amigos, Célio Sérgio, que é um amigo irmão. Marquinhos está ali também, a turma toda imparcial. O São Martônio veio ele passando aqui. Obrigado, Josias. Obrigado, Euclides. Obrigado, Renato. Obrigado, Joel também, que Joel é outro lutador aí pelo lado da imprensa. Esse carnaval, um cara que conhece muito de carnaval. Então é um prazer enorme. A gente só ganha estar aqui. É um privilégio. É um privilégio estar aqui. É um privilégio estar aqui com vocês e a gente consiga fazer um grande carnaval, ainda que tenha que enfrentar tanta dificuldade. Obrigado aos convidados aqui da mesa, né? O Renato Dionísio. Eu acho que tu está esquecendo o Josias. Não, foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro? Josias foi o primeiro. Oi, Josias. Só não fiz o agradecimento a cada um pode nominalmente, fazer. Entendeu? Mas faço aqui. Aproveito as palavras do Celso, as palavras de Renato, as palavras de Euclides para agradecer a todos, né, os amigos, e a oportunidade de estar com vocês e discutir, né, e conversar sobre essas coisas que dizem muito respeito, né, a gente, a própria vida. Nesse sábado à tarde, né, que vai estar sintonizados os internautas aqui do Jornal Imparcial, do grupo aqui, né, esse videocast falando de carnaval, o segundo capítulo da gente falando de carnaval. A gente tem o prazer imenso de receber aqui Josias Sobrinho, como rei do Turno Quinto, né, Celso? E o Renato Dionísio Agresta da Favela do Santo. Muito obrigado.